Olá a todos, vamos aqui falar sobre as coisas que o PT deixou evidentes no Brasil. Nem tudo que o PT fez foi ruim. Realmente, eu não estou aqui defendendo partido nem sindicato, esse partido sindicato, mas a verdade é essa. As coisas que o PT deixou evidentes no Brasil. Nem tudo que o PT fez foi ruim. Há algumas coisas que ficaram verdadeiramente evidentes com a ascensão do Partido Comunista do PT. Uma é que ficou claro o analfabetismo do povo com relação à política em geral, no qual se percebeu que não compreendiam nada de política nacional. Mas com o PT as pessoas começaram a estudar e prestar mais atenção no assunto. Outra coisa que o PT deixou evidente e praticamente escancarou no Brasil é a dependência das empresas brasileiras com a mamadeira do Estado. A grande maioria das empresas brasileiras sempre pedindo mimos, concessões, protecionismo, pagando lobistas para ficar grudado, lambendo e puxando o saco dos marajás, vive bem com dinheiro público lá de Brasília e de seus estados. Mesmo após o PT ter saído de cena, observa-se empresas brasileiras atrás de mimos, de protecionismo, de ajudinhas, mas nunca de investir por si mesmo, de verdade. Essas empresas só sabem investir em imóveis, patrimonialismo, investir em mercado financeiro, rentismo. Isso não é produtividade em nada, é apenas olhar para o próprio umbigo. A culpa da economia quebrada não é apenas do governo. É claro que o governo tem a sua culpa, todo mundo sabe disso, mas não é só dele. A culpa da economia quebrada é também de empresas e empresários brasileiros que ainda não cresceram e conseguiram a sua independência e ainda são dependentes das mamadeiras e mimos do Estado. É fácil ter uma empresa assim, com as benéficas do Estado. É óbvio que o Estado inchado é um absurdo, a burocracia e tudo que já sabemos. Os seus 40% espoliados, isso não tem nem o que falar. Mas a atuação de grande parte das empresas é uma vergonha também, cúmplices do Estado. Não são todas, há muitas empresas honestas, mas essas sofrem como o povo em geral. Em especial essas empresas que não produzem nada, só espoliam as riquezas do solo brasileiro e os revende, com a ajudinha do Estado. A culpa da economia quebrada é além do governo. O setor produtivo e sua passividade não toma atitude, não investe em nada, a não ser em patrimonialismo. O setor produtivo só sabe procurar benefícios, regalias, mamadeiras do Estado. O setor produtivo só sabe continuar atrás de proteções, protecionismo do governo, benéficias, ajudinhas, mamadeiras e mimos. Investimento em inovação, zero. Eles ficam esperando o Estado fazer. Dizem que o nome disso é corporativismo, mas quando olhamos globalmente a coisa no Brasil, é inacreditável, inadmissível isso. A economia no Brasil jamais será algo real e liberal se isso não for estudado, popularizado e combatido. E para acabar com isso, certamente é educar a população sobre isso, como isso funciona. Se o povo tomar conhecimento disso, verá o quanto está perdendo. Empresas que fazem isso cometem crime contra a humanidade, porque desgraça a economia, o espólio do dinheiro público, travamento da economia, sabotagem da economia e consequentemente agredindo toda uma geração e a população para vantagens próprias. É muito pior do que a corrupção que eles mostram aí na TV, aquele show, né, de um Zé colocando umas notas embaixo da calça. Esse tipo de corrupção desgraça
também, mas não se compara ao que empresas, essas megacorporações e até médias fazem contra o povo e contra empresas honestas, contra empregos e tudo em um país. Não é questão de defender o PT, mas apenas a de mostrar o que é o Brasil. É incrível o quanto empresas ganharam com o PT em silêncio, sem nem questionar nada. Um pio. Mas na hora que o pote secou, se revoltaram. Portanto, apesar do PT ser o que é, a desgraça, e o que faz e o fez, uma coisa devemos a esse partido, o sindicato, que é o fato de deixar tão claro, tão na cara tudo que ocorre no Brasil, sem as pessoas entender. Porém, o povo continua paralisado, entorpecido e, pelo que tudo indica, continuará o mesmo. Salve-se quem puder.